Opa, economia? E agora? Agora vamos falar sobre o metaverso. Já pensou se a gente estivesse aqui nesse programa de televisão e eu estivesse aí na sala da sua casa? Estivesse aí onde você está acompanhando esse programa? Pois é, o metaverso é uma tecnologia que está sendo pensada e está sendo já colocada em prática para, de certa forma, aproximar, te colocar num ambiente. Aí você pensa isso num ambiente de venda e pensa isso num ambiente de venda de um imóvel, por exemplo. A gente até falou sobre a venda do imóvel no que diz respeito ao metaverso. Mas como que a gente pode aprofundar essa discussão? Trazendo alguém com expertise no assunto. E quem está aqui comigo, nos estúdios do canal Viver Brasil, é a Laura Paiva, coordenadora de pesquisa e desenvolvimento da Progelete e também de manager. Como é que chama o cargo aí de que lida com essa questão? Isso, o cargo é BIM Manager, é quem dita as diretrizes do BIM dentro da empresa. Legal. E aí o BIM é uma tecnologia nova que vem surgindo aí no mercado da construção civil, que veio para revolucionar todo o processo da construção civil. Então, o BIM é Building Information Modeling, que é a construção da edificação, da informação da edificação, e a partir de um modelo parametrizado, que é um modelo 3D com vários parâmetros de informação, a gente consegue fazer a gestão de todo o ciclo da edificação. Então, desde quando você tem o lote ali, que você vai pensar em construir, o BIM já está presente. Enquanto você está construindo e depois também no pós-obra. Então, a casa está pronta, tem lá todos os equipamentos, como que eu vou fazer a gestão e a manutenção desses equipamentos? O BIM está presente dentro disso. Agora, o detalhe é que, então, a gente até tratou, quando a gente falou aqui no programa sobre o metaverso, até no mercado imobiliário, e agora a gente, claro, falando do mercado imobiliário também, mas da construção civil, porque o produto da construção civil está no mercado imobiliário, mas, de certa forma, o metaverso está na parte construtiva do processo mesmo da empresa, né? Sim. Como que a gente enxerga muito essa relação do metaverso com o BIM? O BIM ele surge do modelo 3D. E o que é o metaverso? É um mundo virtual onde tudo acontece lá dentro. Então, atualmente, quando nós fazemos algum projeto, e digo todo o mercado da construção civil, a gente consegue visualizar como que aquilo vai ficar no futuro. A gente consegue chamar o nosso cliente e mostrar, olha, aqui a sala vai ficar dessa forma, aqui eu vou ter um interruptor para poder fazer um acionamento de um ponto de luz, uma tomada. Então, a gente consegue antecipar esse futuro, ter uma aprovação do que vai ser feito e vendido, e aí a gente... isso tudo dentro de um modelo virtual. Então, você entra para dentro do mundo virtual, assim como é no metaverso. Por quê? O que é a ideia do metaverso? É você ter uma realidade paralela à realidade que a gente tem hoje e ter todo um mecanismo não só de visualização 3D e de existência, mas de experimentação. Então, testes com equipamentos têm sido feitos dentro do metaverso, a economia tem sido criada, uma economia virtual dentro do metaverso. E a gente pensando assim, né, a experiência de adquirir um imóvel como uma revolução mesmo, que diz respeito ao metaverso. E aí quando você pensa na pessoa que compra o imóvel na planta e ele acompanha isso no metaverso, é possível hoje já, por exemplo, você acompanhar os processos de construção como se você estivesse lá dentro, se é que pode se dizer isso, né, como se estivesse, porque está mesmo. Né? Sim, é possível, mas ainda não é uma prática que tem sido muito adotada. Tudo que tange o metaverso, ele precisa muito de uma revolução tecnológica, uma criação de equipamentos muito grande. Mas, atualmente, desde que seja bem estabelecido um processo, é possível a construtora colocar o que já foi executado. E aí, dentro desse ambiente 3D virtual, você já consegue ver o que estaria sendo feito na realidade. E ter um fluxo de tempo de como era e como vai ficar. E você tendo um fluxo de como era, isso de certa forma causa aí uma economia nos processos? Já é possível dizer que pelo metaverso se economiza alguns processos, seja de locomoção, seja processos de insumos? Sim, dentro da metodologia do BIM, a gente tem um maior estudo com relação ao processo de execução. Então, o estudo de o que uma coisa vai interferir na outra. Quando a gente está fazendo projeto atualmente, não é mais um 2D que você coloca tudo uma coisa em cima da outra. É uma construção virtual. Então, você consegue ver se
uma coisa está ocupando espaço que outra coisa deveria ocupar o espaço, e isso não está em conformidade com o que foi vendido para o cliente. Então, você antecipa os problemas e faz um acompanhamento de tudo que está sendo executado, para poder evitar possíveis danos financeiros. Que legal, a gente às vezes apresenta aqui o metaverso e tem uma sensação de que ainda tem uma experimentação grande pela frente. E tem muita experimentação, daqui a pouquinho, inclusive, ainda nesse programa, separei um vídeo de um canal bem legal, brincando com essa história do metaverso, que ainda tem, né, essa coisa, o que é o metaverso? Mas na prática, quando você está falando aqui agora, as pessoas estão vendo algo que está acontecendo, já bem concreto no que diz respeito ao metaverso. Como é que foi isso pensado para a engenharia civil mesmo, para a construção civil? Como é que isso foi entrando aos poucos? É algo muito recente também? Não, a implementação no mercado ela é recente, a gente pode ver uma forte implementação de uns 5 anos para cá, mas já faz cerca de 20 anos que o BIM tem sido pensado. É uma metodologia que tem sido proposta, por principalmente surgimento ali nos Estados Unidos, na Inglaterra, a criação dessa metodologia para poder fazer o acompanhamento, e aí a gente tem diversas dimensões disso. Então, a primeira fase de uma implementação é o 3D, que é exatamente onde é concebido esse mundo virtual, mas no 4D a gente faz o acompanhamento de tempo, no 5D a parte de custo, de medição, de quando aquilo foi realizado, no 6D a parte analítica, então a gente consegue simular a posição do Sol para poder entender como que vai estar aquele ambiente em determinada época do ano, e no 7D que é a parte de manutenção. Então, para cada uso, as construtoras têm implementado e tido ganhos cada vez maiores. A gente pode, fazendo uma análise assim, de mercado atual, as construtoras têm chegado normalmente até o 5D. Isso as construtoras que já estão mais avançadas. A gente já tem aeroporto com experimentação do 7D, então aeroporto que já faz a manutenção guiada por esse modelo virtual e consegue indexar as informações de todo o histórico do equipamento lá dentro. E a maioria das construtoras que começaram a implementar o BIM estão no 3D, que aí é a parte de projeto e modelagem. Hoje, então, se pensar, quando você passa próximo de um prédio, não tem como você não imaginar que ali tenha bastante tecnologia envolvida, né? E essa tecnologia, ela exige também, aí eu acho que o empresário que está nos acompanhando agora deve estar pensando assim, que legal, quem não conhecia, que legal entender que existe essa possibilidade, essa prévia que o metaverso dá. Só que o metaverso vende também uma questão do presente, né? De estar ali no processo e tal, que é o processo da venda, que inclusive a gente até abordou aqui no programa, de mostrar aquele projeto sendo finalizado. Agora, quando você tem a ideia de estar no pré, é possível o cliente chegar para a construtora e fazer, por exemplo, às vezes a pessoa compra um apartamento e ela pode fazer as modificações dela. Ela tem um momento em que o metaverso já ajuda para que a pessoa, peraí, aquilo que eu pensei não ficou tão legal, essa parede não vai ficar tão bacana, então mistura de engenharia com arquitetura, mas tudo fica ali, não é isso? Isso ocorre muito dentro de projetos residenciais, em contato direto com o arquiteto, onde o arquiteto consegue apresentar ali para o proprietário como que vai ficar o resultado final e já fazer as possíveis adaptações. Que aí ele emerge naquele mundo e consegue entender como que vai ser meu estilo de vida. Aquilo que eu estou vendo combina com o meu estilo de vida, e aí o arquiteto já pode fazer as revisões necessárias para atender e a gente não ter futuras obras em função de uma não adequação do que o proprietário gostaria. Legal demais. E isso também é um efeito dominó, né? Porque aí você resolve um problema em uma construção, de repente você já utiliza aquela inovação para outra e aí as coisas vão se avançando, né? Uma obra vai... Sempre é assim na construção civil, né? Você aprende muito com uma obra para seguir. Então, se alguém uma consultora fez um grande espaço enorme, fez um condomínio, ela vai ver os erros que ela cometeu ali e no próximo condomínio ela vai acertar, vai modificar. Com a tecnologia você consegue talvez fazer um exercício de futurologia que evite fazer uma obra errada para aprender, né? Sim.
Inclusive, um dos usos, que é o 4D, que se você faz a simulação e coloca a construção de forma temporal, você consegue ter de volta os ganhos disso. Eu vi um artigo recentemente que aborda isso, que é bem interessante, que você tem uma captação do que está acontecendo na realidade via nuvens de pontos. Então, você tem um laser scanner, que é o equipamento que lança o laser, vendo as distâncias, e ele capta tudo o que está acontecendo no ambiente. Ele pega toda essa informação, manda para o computador e compara com o modelo, com aquilo que foi projetado. De acordo com essa comparação, tem uma inteligência artificial por detrás que te dá diretrizes de prioriza essa parte da obra ou prioriza essa parte da obra de forma que você tenha menos retrabalho. Então, o modelo virtual, ele alimenta o ambiente real e o ambiente real alimenta o modelo virtual, criando uma melhoria contínua ali, utilizando inteligência artificial de forma direta. Que legal, bom saber que a gente está próximo, né, da tecnologia desse jeito, porque quando você observa, é possível ver a fachada da frente, a gente colocou aqui agora, ver a entrada e tudo mais, legal, você poder entrar no prédio e tudo mais. Agora, você poder acompanhar as questões todas de construção é algo que faz a diferença. E também uma constatação de que realmente não tem como a gente destacou, a tecnologia entrou com tudo na hora de uma construção e você consegue prever todos os processos ali. Isso deixa tranquilo e a chance de erro diminui, né? Sim. Você tem uma chance... Você tem uma taxa de erro ali, de previsão que vocês fazem, por exemplo, numa construção que a tecnologia modificou? Os principais erros que a gente consegue sanar antes do momento da obra são os erros de compatibilização, que normalmente quando um projeto não está compatível com outro, ou seja, não é possível executar aquele projeto e aquele outro projeto em um mesmo espaço, isso tudo tem sido resolvido ainda na elaboração de projetos por meio da tecnologia BIM e do modelo virtual. Que legal essa tecnologia BIM, hein? Você conhecia? Conta para mim aqui no canal V Brasil. Pois é, a gente está apresentando aqui o metaverso na construção civil. A gente vai para um breve intervalo. Na volta, eu quero ver com você, Laura, sobre essa questão do metaverso, também na questão da venda. Você está todo o processo, né, da construção, mas eu queria saber um pouquinho de como que isso também passa para o público. Como é que o público tem percebido isso na hora de comprar? Isso também tem feito com que as pessoas façam as aquisições dentro do que elas querem, né? Dentro do que elas já viveram, já tiveram uma experiência dentro do imóvel antes mesmo de comprar. A gente vai para um breve intervalo e volta rapidinho aqui com o nosso Economia. E agora?